Oi, a Sensação está começando agora. Hoje vamos falar de viagens e de turismo. Esse é o assunto: viagens, turismo, agentes de turismo. É com ela, Ana Cristina Vilaça. Ela trabalha há 30 anos nesse ramo, vai dar dicas sobre os roteiros mais procurados pelos brasileiros no Brasil e no exterior. O João Correia Filho foi buscar suas dicas para conhecer Paris através da obra de grandes autores da França. Essa é a proposta do livro A Luz de Paris, guia turístico e literário da capital francesa. A queridíssima coreógrafa Dalal Asghar vai falar do livro A Turquia de Salve Jorge, que traz dicas de passeios, curiosidades, fotos do elenco da novela, feitas durante as gravações na Turquia. Dalal está lançando também a segunda edição do livro Istambul, um guia com roteiros, a cultura e a história da maior cidade da Turquia. Ela já foi à Turquia zilhões de vezes, ninguém pode viajar para lá sem se socorrer de Dalal. A professora e blogueira Ana Catarina Portugal compartilha dicas preciosas para gastar pouco em viagens no blog Turista Profissional. O site é fruto da experiência dela, que é portuguesa, e veio para o Brasil aos 11 meses. Passou a infância numa barraca de camping, conhecendo o Brasil. Economia e aventura no turismo no melhor estilo mochilão. Esse é o assunto do livro Como Planejar Sua Viagem de Mochila. O executivo Fred Mourão dá essas dicas, citando várias situações que aconteceram com ele nas inúmeras viagens que ele fez. O Fred é mochileiro, fotógrafo, já deu a volta ao mundo, já morou em 6 países, enfim, ele tem a história para contar. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar com a Ana Cristina, para ela dar dicas para a gente. Dicas sofisticadas e dicas mais populares, né? Também. Hoje eu li uma matéria em algum jornal que dizia que os sites de compras coletivas, de viagens, por exemplo, fazem muito sucesso com o brasileiro no Nordeste. E no fundo, a gente gosta de sol e praia. Né? É verdade. Mas o Nordeste é quase tão caro quanto viajar para fora, né? É verdade. É uma coisa que o turismo nacional, né? Aqui o Brasil tem tantos destinos lindos, né? Mas tem essa cultura que é uma realidade quando você vai realmente fazer a conta, as pessoas acabam optando ainda mais pela viagem ao exterior. Porque, além do que, tem o apelo, né, de compras e o diferenciado, etc. Mas tem realmente, aqui no Brasil, você tem locais maravilhosos, né, que são muito procurados ainda, como o sul da Bahia, região de Trancoso, Corumbau e Caraíva, aquela região, Santa Catarina, Lençóis Maranhenses, tem passeios bárbaros de Lençóis até Jericoacoara, entendeu? Que são super diferentes. Fernando de Noronha, não só para quem mergulha, mas é um destino assim, super bonito. Enfim, você tem aí no Brasil muita coisa para ser vista. Mas o brasileiro também tem uma coisa da moda, né? Claro que a Turquia está super na moda, mais ainda agora, né, por conta da novela. Mas tem outro destino, assim, que está sendo procurado? Aqui no Tá Brasil? na moda, Ou fora do Brasil? Fora do Brasil? Depende. Para escapar, assim, Miami fazer compra, Nova York fazer compra, ir a museu. Tem realmente uns destinos assim que tem anos que se projetam, né? Então, falando de fora do Brasil, eu te diria que nos últimos tempos, Croácia é um destino realmente que ficou na moda, né? Também Turquia, claro, mas Croácia ficou muito na moda. As pessoas estão indo muito, é lindo, estão gostando muito, entendeu? O que eles te contam que é assim o grande destaque? Você deve ter ido várias vezes também, você pode dizer o que é. Normalmente você tem cidades medievais com um mar belíssimo, então até seria muito aconselhável você fazer a Croácia de barco, num pequeno cruzeiro, um cruzeiro de pequeno porte, um navio de pequeno porte, e para visitar todos os locais. Tem lugares a paisagem muito bonita, entendeu? Realmente. E os navios são muito fascinantes, né? Assim, já fiz um programa que o grande sonho das pessoas era viajar de navio. O cruzeiro marítimo, você tem que saber escolher, saber o seu perfil, né? Então,
se você é uma pessoa mais para um grande transatlântico, ou se você quer navios de pequeno porte, mais intimistas, entendeu? Até porque para entrar em determinados locais especiais, como Arvar, Splits, Dubrovnik, você não entra com um grande transatlântico, você precisa de um navio de pequeno porte. Por exemplo, se você for para uma ilha do Caribe, Sambart, você precisa de um navio de pequeno porte. Então, se você quer grandes salões, um grande transatlântico com shows, etc., ou se você quer um cruzeiro mais intimista, com esportes. Mas então... o mais intimista deve ser mais caro também, né? Não necessariamente, não necessariamente, entendeu? Aí depende muito do tipo de acomodação, entendeu? Hoje em dia tem, mesmo nesse mercado de luxo, nesses pequenos navios assim mais intimistas, eles têm grandes promoções, grandes ofertas. E uma grande vantagem, Leda, é que você faz um cruzeiro, por exemplo, na Europa, na altíssima temporada, onde todos os preços são em euros, se você faz um cruzeiro, ele é todo cotado em dólar, com tudo incluído. Então, você já tem uma diferença muito grande de custo. Esse tudo incluído também faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. Se botar na ponta do lápis, faz. Faz diferença enorme, porque você tem todas as atividades dentro do navio. Lógico que você não vai ficar o dia inteiro dentro do navio, porque ele para nos locais e você quer descer... Ainda bem, né? Ainda bem, né? E você quer descer para conhecer os locais. Mas você tem a pensão completa, se você quiser, né? O café da manhã está ali, você volta normalmente para jantar no navio, então no mínimo você tem o café e o jantar, porque digamos... A minha pensão já está resolvida. Já está resolvida, entendeu? Então, e tem shows, né? Tem cassino, tem divertimento, ginástica, academia, massagens, enfim, você tem... É viajar com a casinha nas costas, né? Quer dizer, aquela coisa de ficar também evitando aeroportos, check-in, check-out de hotel, tem um conforto aí, nessa... Me diz uma coisa, qual foi a viagem mais interessante, mais incrível que você fez? Por exemplo, de navio. Você faz muitas, né? Olha, depende. Depende muito, porque como a gente, lá na Fórmula, a gente trabalha muito com segmento, né? Então, quer dizer, tem o cruzeiro que é focado no golfe, para quem vai jogar golfe, na enogastronomia. Mas eu te diria, assim, que duas viagens de navio que eu fiz que foram, assim, adoráveis, que me marcaram muito, foi a Ásia, tá? Que foi uma de Hong Kong até Singapura, fiquei 15 noites nesse navio, então realmente o navio era maravilhoso e a rota também, aí você faz Vietnã, Tailândia, e você fica, às vezes, dependendo da rota, 2, 3 dias em cada local, o que te permite conhecer bem os locais, você vai, passa o dia, faz todos os seus passeios e volta para o seu conforto. Entendeu? E volta para a sua estrutura, sem ter que ficar refazendo mala e check-ins e check-outs. Eu achei a melhor parte. Esse é realmente um conforto, entendeu? Essa foi uma rota muito bonita que eu fiz, Brunei, Bornéu, entendeu? Porque são lugares que às vezes você não pega um avião para ir e que um cruzeiro marítimo, você escolhendo a rota, te permite visitar. E Mediterrâneo eu acho imbatível, realmente eu acho assim... passar pela costa Riviera Francesa, Italiana, Grécia, Turquia, né? Então eu acho assim, o Mediterrâneo realmente um campeão de bilheteria. Assim. Qual é a sua viagem preferida, Fred? Assim, a que você achou mais bonita? A mais interessante são as mais exóticas, assim. Então eu gostei muito do Tibete e do Nepal, que são culturas totalmente diferentes, que era um objetivo da minha viagem, era buscar países que tivessem culturas diferentes da nossa, porque a Europa eu já tinha passado 2 anos viajando de carona, então já conhecia e tem uma cultura muito semelhante à nossa. Afinal, nós viemos dali, né? E as Américas também. Então, o objetivo foi alguma coisa muito diferente. Então, por isso que a maior parte da minha volta ao mundo foi dedicada à Ásia. E o Nepal e o Tibete, o Nepal tem muito do que tem na Índia e tem o que tem do Tibete, porque está exatamente imprensado no meio. Mas você conheceu o Tibete... Você faz 3 em 1, né? É mais ou menos isso. Funciona assim. Funciona. Perfeitamente. Dalal, além da Turquia, alguma outra viagem te seduz ou sempre Paris? Não, muitas viagens me seduzem. Essa última que eu fiz de navio, fui sair de Copenhague e fui para São Petersburgo. E foi uma viagem maravilhosa, porque a gente parou em Helsinki, deu para conhecer o dia todo. No dia seguinte paramos em São Petersburgo, foi um sonho, ficamos 3 dias. Então permitiu passear, de conhecer, É isso que eu maravilhoso. O hotel era o navio
E depois passamos por uma cidade que foi a maior surpresa da minha vida. Passamos em Tallinn, da Estônia. E lá a gente se deparou com uma cidade medieval, toda murada, onde tudo é medieval, inclusive os restaurantes, as pessoas vestidas, as lojas de artesanato, todo mundo vestido de forma medieval. Não tem luz elétrica, o serviço é todo feito com velas e com coisa. Foi fascinante. E terminamos em Copenhague, onde ficamos mais 3 dias antes de regressar a Paris, que tinha sido o ponto de partida. Muito bom. Falando em Paris, né, João? Tirando Paris, tem alguma viagem que te seduz? A melhor, a mais fantástica que você fez? Que eu fiz, é difícil dizer, mas eu sou um apaixonado, falando de lugar mais próximo, mas talvez tão exótico quanto, eu gosto muito do sertão nordestino. Quando se fala de Nordeste, se pensa muito em praia, né? E eu sou um apaixonado pelo sertão nordestino. Acho que tem lugares que só são visitados por turistas estrangeiros, por exemplo. Por exemplo? Lajeiro do Pai Mateus, na Paraíba. A região do Seridó, no Rio Grande do Norte. Lajeiro do Pai Mateus é uma formação rochosa única no mundo, repleta de pinturas rupestres, tem uma energia incrível, mas quando você vai para lá, você só encontra noruegueses, finlandeses, alemães, porque o brasileiro ainda não aprendeu, talvez, a ver o Nordeste Uma vez eu como... fui fazer um trabalho em Fortaleza e, sei lá, sobrou um dia, aí aluguei um carro, fui dar uma volta pelo interior, que o Fagner tinha me sugerido, e tinha um hotel que só tinha finlandeses, tinha umas falésias deslumbrantes. É verdade, eles fazem um charter, sabe, direto. Inclusive hotéis no sertão, né? Eu já fiquei no Lajeiro do Pai Mateus, tem apenas um hotel que é no sertão. Né? Então você vai comer o bode no buraco, que eles falam, você vai, né, comer o queijo coalho. De verdade. De verdade, né? E vai acompanhar queijo é uma coisa danada, né? Você comeu de verdade mesmo. Exatamente. E é engraçado. Queijo da Serra, por exemplo, não é? O de verdade é de verdade, faz diferença. Exatamente. Não é? E eu já ouvi pessoas brasileiras dizerem, mas eu não vou para o Lajeiro de Pai Mateus para ver pedra, né? Enquanto... mas isso tem toda sorte de gente que diz asneiras exatamente. A todo instante. Exatamente. Enquanto um finlandês, um alemão, ele vai porque é um lugar único no mundo. Ele vai lá ver e pouco explorado, não fica lotado de turistas e... é especial. É especial. É nesse sentido mesmo que eu queria ouvir as dicas de vocês. Ana Catarina, a sua dica. De lugar? Bom, não vou falar de Portugal, que seria... Né? Eu sou portuguesa, né? Tem que defender a terrinha. É claro, mas é bárbara a sua terrinha, eu sou apaixonada, então eu sou suspeita. João também. Por essa parte. Mas eu, de destino, assim, eu tenho uma paixão pela Escócia, enquanto paisagem natural, eu acho deslumbrante, que o brasileiro ainda não descobriu a Escócia, ainda não sabe, só pensa no Lago Ness e achar o monstro, mas eu também fui atrás do monstro, mas a Escócia tem mais paisagens. Mas o que você achou ali do monstro? O monstro não estava de bom humor naquele dia, não apareceu, mas enfim. E um país que quase ninguém vai turisticamente, que me surpreendeu muito, que eu fui há menos de um ano, foi a El Salvador, na América Central, e que eu fiquei absolutamente apaixonada e assim, já estou doida para voltar, já quero ir a Honduras, Guatemala, né, você começa a ouvir sobre os lugares próximos, eu falo, gente, eu tenho que voltar para cá, porque ninguém ouve falar, ninguém vai, as pessoas têm um preconceito, acham que não tem nada, e é lindo, um povo super simpático, foi muito bem recebida. Uma viagem mesmo, né? Você viu que abriu o leque, né? E a nossa Turquia, Dalal, quantas vezes já foi à Turquia? Já fui 9 vezes, para fazer o livro, fizemos 4 viagens, levamos 2 anos e meio, fizemos 4 viagens para poder realmente penetrar, não só em Istambul, mas o livro, mas na Capadócia. Além dele ser lindíssimo, eu já ouvi elogios incríveis, assim, para quem pegou o livro para viajar, para ir à Turquia, né? Fiquei muito feliz, porque eu recebo de vez em quando gente que eu não conheço nos e-mails dizendo que, graças ao livro, fizeram uma viagem maravilhosa. Eu dou os livros, inclusive, para os meus clientes que vão para a Turquia, eu dou de presente. Livro da Kátia Leite Barbosa, da Dalal Ascar, esse é o primeiro, né? Que vem, e ele tem uma coisa bem sacadíssima, né? Que além dele ser um livro que vale a pena você ler, independente de você ir até para sonhar, né? É muito bem ilustrado, é muito cuidado,
muito bem sugerido. Ele tem uma outra coisa maravilhosa, que é esse aqui, que você leva e que não pesa tanto, que é o né? livro de bolso, é. Porque o problema dos guias de viagem, né, sobretudo os guias mais completos, é que eles pesam. Né? No meio da viagem você já não quer mais aquele guia, né? Você já está com. Você Saturou. deixa no hotel, né? Você não consegue ficar carregando aquilo, porque ele pesa. Mas ela fez um projeto, né? Um lado B. do livro. Tem uma repetição do roteiro, dos lugares importantes e tem todas as indicações. Sim, mas é muito mais de prático para restaurantes carregar. e né? lojas indicadas. E você tem, conhecidas, e tem as gravuras, se agrada o paladar, agrada as compras, agrada a night, tem, não é? Tem todas tem os guias de hotel, de lugar que você pode ir, enfim, tem o roteiro sugerido está todo aqui, todo detalhado também, né? Tem assim, comece pelo lugar tal, vá ao lugar tal, aí tem agora para atender a demanda novela, tem outro, mas antes eu vou mostrar um pouquinho da Capadócia, que é bem... tem aquela moça, Clara a Clarinha. Cicequinha. Eu a conheci na festa do Salve Jorge, ela me prometeu que em dezembro ela Ela vai volta vir, e que ela vem aqui no Sem É Censura ótimo. conversar com a gente. Tem o guia bem prático mesmo, com mapa e tudo muito acessível, né? É vinho. Esse é fácil. É fácil de colocar na mochila, Um livro na para bolsa, mochileiro, é sempre né? leve mesmo, como você falou. Aquela bolsa de viagem que a gente compra, uma de meio de... Não é borracha, nylon, que é prática, porque fica tudo ali, é fácil de achar, cabe com as até mãos um livres, notebook aí, a gente fica É com as fácil de mãos achar, livres. é ótimo. Tudo ali dentro. Não, sim, mas tem várias divisões. Se você organizar assim todo dia, eu bagunço todo dia, então eu tenho que organizar todo dia. Mas dá passaporte, tudo certinho, assim, e preservado. Porque está ali colado em você e cabe isso aqui perfeitamente. E isso é leve, tá vendo? Não é. Dalal, o que você mais gosta de Istambul? O Bósforo? Uma atração especial para o Bósforo, mas eu recomendo que as viagens para Istambul e mesmo para toda a Turquia devem ser feitas assim, final de abril, maio, junho, julho, pular o mês de agosto, porque é muito quente, muito cheio de turista, então você não tem a Istambul nem a Turquia para você, de novo em setembro até outubro. Eu não recomendo ir no mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e Eu março. só não porque conheço a Turquia muita por isso, chuva, sabe, muita- Dalal? Mas Porque você como vai eu conhecer. conheço você, você me recomenda sempre isso. Mas como eu só tiro férias em janeiro vai e fevereiro, mudar. eu só posso ir. Vai tirar uma semana para conhecer, porque vai ficar apaixonada, como todos que vão à Turquia. Ontem eu fiquei com a maior inveja no capítulo que o Alexandre Nero falava assim, vou passar só uma semana, e com tantos planos, e, né, eu falei, meu Deus, eu queria essa semana. Então, vamos Quer dizer arrumar que é essa até semana. outubro. No máximo até outubro, que depois, meados de outubro em diante, já começa a esfriar. O Bósforo muda de cor. E o Bósforo é uma atração fatal. É um momento que você para, é aquilo que eu digo no livro, você de repente se descobre. Você tem uma relação, não é à toa que tem tanto livro escrito sobre o Bósforo de grandes escritores, não é à toa que Pierre Loti se mudou para a Turquia, da Academia Francesa, porque ele tem um colorido, uma cor, ele te dá um sentimento de paz, te dá um sentimento de estar assim mais próximo da natureza e de Deus, é muito bonito. Quer dizer que esse é o lugar. É o lugar. Leda, e agora tem voo direto do Brasil, tem. então fica fácil ir lá passar aquela Quantas semana. horinhas, hein? Bom, quer dizer, direto do Rio não, de São Paulo, De São né? Paulo, mas leva umas 12 horas, mais ou menos, que eu que para Um Paris voo ou para Londres, você exatamente, um leva voo coisa. internacional para a Europa, como outro qualquer. Mas, de modo geral, você faz uma parada, eu tenho uma amiga que vai, que Eu para faço. em Portugal, você para em Paris. Eu paro em Paris, já parei em Portugal ou na Espanha, e eu sempre, depois dessa intensa vida em Istambul e Capadócia, que você pode tirar até 2 dias para descansar olhando o Bósforo, não fazendo nada, mas enfim, é um luxo. Aí eu vou sempre para a Grécia, que é a minha paixão, ou vou para a Grécia ou para a Croácia, são os 2 lugares que eu adoro, dentro do Mediterrâneo. Ah, é? Aqui é o Bósforo? Aqui eu gosto. E ele muda de cor, ele fica mais verde no inverno? Não, ele fica neste azul intenso e no inverno ele fica cinza. Então você perde a beleza, Tem neve, é nevoeiro, ele é mais triste, ele é mais Pamuk, que é melancólico. Enquanto que nos outros meses ele é realmente, ele te convida à contemplação. E aí você fez o novo Salve Jorge, a Turquia de Esse Salve Jorge. foi uma solicitação para poder
preparar não só a novela, mas a inspiração, graças a você, da Glória, que Imagina, leu o quem livro dera. e se inspirou, achou que a Turquia seria um bom lugar, ela mesma escreve aí. Ela E os escreve artistas que foram e ficaram lá um mês. As impressões, as diversas impressões de cada um, que é muito interessante, porque cada um soube pescar alguma coisa mais interessante. Tem um jovem que escreveu que ele ficou tão impressionado com o silêncio que ele gravou o barulho do silêncio. Ai, que Achei muito maravilha. lindo, está escrito Quem aí. disse isso? O Tiago? Não, o jovem que faz o Esse? papel o Ivan. o Ivan. Isso. Gravou Muito o bonito, ele diz silêncio. isso. A Cléo se encantou, ficou. Tem depoimentos muito bonitos, tem depoimentos assim que torna a pessoa até um pouco. Tiago. Na Capadócia você vira um pouco mística. Você está muito próximo do Rumi e dos monges e os sufistas, que têm uma filosofia linda, porque eles encontraram a comunicação direta com Deus. E é muito bonito, através do rodopio, né? Eles rodam por mais de hora. Ai, aquelas pessoas que rodam sem parar. E eles né? vão sempre com a mão levantada, com a palma da mão para o céu e uma outra para a terra, como se Deus pudesse. Eles se libertam de tudo e recebem a energia de Deus pela mão, atravessam pelo corpo, eles dão a terra para os outros. É uma simbologia muito bonita. É incrível mesmo. Olha que lindo. O Vale do Amor. É lindo. É muito impressionante. E você andou no... Claro. Não pode ir a Tapadó sem andar de balão. Se você for comigo, vai andar de balão. Com medo ou sem medo, porque quando você... Glória andou de balão? Mas não foi comigo. Ah, mas não andou, eu acho. Não, acho que não. Mas acho que porque... Eu também não sei se alguém andaria precisa de explicar balão. que não é uma sensação de subir, de ficar nas alturas. Mesmo quem tem fobia de altura, não tem essa sensação dentro do balão. Mas é Mas tem que lindo, acordar de né? Olha madrugada. isso. 4 horas da manhã, 4 passa o horas da carro manhã, buscar a viu? gente. Pra... 4 horas Mas da vou saber manhã. ver o nascer do sol. Eu tenho uns amigos que Em cima foram, da diz que cama. É uma coisa. resistiram um pouco, ficaram emburrados na hora de 4 horas da manhã. Não tem Diz que preço. 4h15 eles já estavam completamente apaixonados. Não tem preço. Eles já queriam mais. É. No dia de ir embora, eles fotografaram os balões. Na hora que eles saíram do hotel. E os hotéis, aquela coisa da caverna, né? São incríveis. O É muito luxo louco é isso. Muito né? louco. Nem é confortável? Muito. É um alto luxo. Você tem de todo tipo. Uns são mais luxuosos, são de mármore, por dentro das cavernas, com lareiras, com ofurô, com hidromassagem, tudo dentro da Spas caverna. fantásticos, né? Tem spas. Tudo dentro da E caverna. outros são mais Restaurantes simples, mas muito bem acomodados. É Tem de muito todos os níveis. agradável. Eu fiquei em hostel. Ficou, né? Lá em Goreme, eu fiquei em hostel. É um Em hostel, hostel, dentro da caverna. dentro da Você se sente caverna. o Fred Flintstone. É uma maravilha. Jura? Tem toda a estrutura de um hostel padrão. E você se sente E com a você- terra, né? Sim. Ligado com a terra, É impressionante. ligado com... E como você estava falando do silêncio, uma coisa que é muito impressionante é quando o silêncio é quebrado pelos cantos dos muçulmanos, nos horários. vizinhos, é lindo. Então, você está naquele silêncio absoluto, E como ele aquela falou, voz. ele gravou o som do silêncio, porque é essa sensação que dá, e de repente ele é cortado pelo som que vem A dos voz do minaretes, não é Moezinho, isso? que chama para oração, que é um canto lindo demais. que mexe tanto com você, você de repente é como se sai dessa artificialidade, desse mundo louco e de repente para o tempo. Para o tempo. E você para um minuto, o canto é lindo. Eu tive lá no Ramadã da Lau, então Teve, foi mais pois forte é, ainda. mais forte ainda. Foi o mês do Ramadã. Então a participação do povo, o envolvimento deles, te faz entender um pouco mais do islamismo, assim, da paz que eles têm ali também. Eles têm uma relação direta, é muito bonito, muito bonito, E a região, como você está falando, é imbatível. imbatível. Não tem, é uma Eu fiz questão de unanimidade, botar né? equipe, porque para eles é uma lembrança única. É Então eu verdade. pedi fotos a gente pediu fotos do equipe pessoal que da trabalhou, novela, ficou por detrás das maquiador, câmeras, Malênio. maquiador, todos, para ter uma lembrança de uma viagem muito inesquecível. bom. É. Não, e fora que deve ter sido um barato, né? Porque é um grupo, né, todo entrosado. Olha um piquenique. Os depoimentos são muito Piquenique. bonitos. E a Turquia tem uma mistura do místico com o moderno também. Você vai para lugares Totalmente. como Você Bodrum, vive que o são atual. praias como Búzios. Você vive o atual e você vive o passado, eles coexistem. Então você Pois vive é. com seus ancestrais, com seus avós, com seus bisavós. Você vive, ao mesmo tempo, tem uma sensação também de família muito forte. É verdade. Isso é muito bom.
Eles gostam, né, dessa coisa de família, dessa convivência. 90%, não quero dizer 100%, 90% dos turcos, não importa se eles são banqueiros, se eles são eletricistas, do que jantam com a família toda noite e contam a sua vida. A família não tem um que vai na televisão ver futebol, o outro vai ver novela, o terceiro vai sair. Toda noite é um ritual, a hora que a família se reúne para jantar em torno da mesa, onde cada um conta seu dia, suas experiências. Depois cada um vai para a sua vida. Isso é muito bonito. Eu jantei várias vezes em casas de pessoas, de famílias turcas, inclusive lá nas aldeias, que a gente senta no chão. É muito bonito. E eles contam tudo, né? A gente contam. na novela fica vendo, né? Que perguntam contam, coisas inimagináveis, né? Eles são muito Assim, hospitaleiros e muito afetuosos, muito. Isso é, bem-vindos à Turquia. Muito bem, dona Dalau. Volto aí já, tá? Tá bom. Então, estamos combinados assim, um intervalo, a gente volta já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. No intervalo, a Dalau estava dizendo que que a melhor maneira, a mais impactante maneira de chegar à Turquia é entrar em Istambul de navio, de barco. Navio, Não é? Vendo os minaretes ao fundo, não é isso? Mas só que o navio fica muito poucos dias, não dá de conhecer nada. É muito bom de chegar de navio, tirar as malas e ir para um hotel e passar 5 dias. Ir no navio e entrar no ônibus para visitar do jeito que o navio faz, por melhor que ele seja, não é visitar Istambul. Mas o navio parte de onde? Parte da Grécia, por exemplo, pode. Itália Geralmente ele também. parte do Pireus ou ele parte da Itália. Da Itália. Ele tem navios o tempo todo. Porém, não é aquele turismo de saltar, entrar num ônibus, eles te mostram tudo, você não entende nada, volta para o navio e vai embora. Não Você serve. pode optar também por fazer um cruzeiro onde Que termina, termine em em Istambul. É. Que aí você entra lá e você termina e já fica. Conhece as ilhas gregas, Isso. primeiro salta em Istambul e fica. Fica. Ana Catarina fez como? Eu fui de avião, eu estava numa viagem de 10 países pela Europa com um grupo de amigos e Istambul foi uma das paradas. E eu cheguei à noite, num voo à noite, quando eu estava me aproximando, né, da Mesquita Azul e da Santa Sofia, estava assim, absolutamente iluminado e com muitos pássaros sobrevoando no alto e um barulho ensurdecedor. E aquilo foi muito emocionante, que a gente parou, falou, a gente tem que tirar foto agora disso iluminado, com os pássaros. Essa, no dia que a gente chegou. Nossa. E a gente olha. falou, nossa, se de noite já está assim, imagina amanhã de dia os passeios que a gente vai fazer. E foi um lugar que, por incrível que pareça, não era o lugar que a gente tinha mais expectativa na viagem, quando a gente foi. E foi, acho que todo mundo gostou. Olha assim. isso. E até mais, né? Tem horas que fica absolutamente lotado de pássaros. É muito lindo. E é um barulho, né? E é um barulho. Eu fiz isso em Belém, me levaram num lugar que os pássaros dormem. Mas é um espetáculo. Agora eu ia enlouquecer se eu ficasse ali, porque eles chegam aos milhares, né? Eu passei por isso na Amazônia agora, da revoada dos pássaros. Eu tenho pânico de aves, tenho pânico. Então eu fiquei lá no barquinho no meio do Rio Amazonas. Eles, olha, aí já tinha meia dúzia. Aí o guia, olha, quando for 6h04, eles vão chegar. Como assim, 6h04? Aí eu fiquei lá quietinha, tinha pouco. São Falei, pássaros hoje eles estão fraquinhos, hoje eles não estão vindo. 6h04. Mas chega mas muito pássaro. Eles pareciam uns mísseis entrando nas árvores. E eu assim, abaixei no barco. Eu falei, meu Deus, eles vão me carregar aqui em pânico. E é muito barulho, mas é muito emocionante. E você ali no meio do Amazonas, assim, no meio do rio, à noite. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Paraíso do ritmo. Não, mas foi muito E emocionante. o Brasil tem coisa incrível. Que ideia idiota, né? Você pensando, né? O que eu tô fazendo Não, mas aqui? depois Claro, que passou, depois você passou, fala, foi uma experiência gente, incrível. É uma experiência incrível, foi um espetáculo, Claro. né? Eu sempre
sempre assim, né? Não, Depois. e eu tava com alguns amigos e todo mundo olhando. Ai, coitada da Ana, deve ter em pânico. Eu tava dura dentro do Todo mundo bar. sabia que você tinha medo. Todo mundo sabe, isso é uma lenda, né? Aquela fóbica de pássaros é. no meio do... Quando o pessoal vê assim, Praça de São Marcos em Veneza, aquele monte de pombas, minhas fotos são assim. Dura, quando vem, quando eu falo, passa, ele perto, ele vem perto de mim. E ele parece que pega amizade com você, né? Ele fica... Claro, mas é pra você mesmo que ele vem. Ele sente Olha. que você tem medo. Acho que isso é igual cachorro, tudo, né? Exatamente. Bicho em geral, né? Atrai, é imã. Mas em Istambul tem uma coisa muito engraçada. Tem um passarinho que eu não entendo, é diferente de todos. O passarinho está sentado tomando café ou comendo alguma coisa, até um cimite. O passarinho vem perto de você, belisca a sua coisa e sai. Ele não tem medo de você. Eu tenho fotos de passarinho na mesa, comendo. Eu sentada, eu tirei a foto dele comendo no prato. Passarinho Cara de pequenininho. pau, passarinho. Vários. É comigo Não é ele que não ia ele não tem fazer medo, isso. ele tem fome. Só o grito que você mas ia ele não dar tem ao medo passarinho, dele. hein? Ele não é que ele não tem medo, ele tem fome, talvez. É. Sei lá, ele é cara de pau, né? Não sei qual é a dele, ele é à vontade. Cada um pode dar o nome que Ele é quiser. colega. Ele é relax, ele é colega, pode ser tudo. Ô, Ana, como é que é a sua história? Como é que você começa a sua história de viagem? No berço, eu acho. É isso que eu falei na abertura, é verdade? É verdade. Seus pais trouxeram você A gente bebezinha? veio, eu vim pro Brasil tinha 11 meses, minha irmã tinha 9, então já a minha primeira viagem de avião foi bebê ainda. E a gente, quando chegou no Brasil, eles primeiro passaram um tempo em São Paulo, porque meu pai tinha um irmão que morava lá, então para chegar, mas depois eles meteram a gente num carro com uma barraca de camping, daquelas grandonas, que tinha cômodo, divisão tipo casa, e a gente ficou rodando aí do sul até a Bahia, conhecendo o Brasil, porque ninguém conhecia, e meu pai queria achar um lugar onde ele ia se estabelecer. Então foi passeando até chegar à região dos lagos e decidi na época que era ali que ele queria ficar. Então a gente passou uns bons E meses. onde que ele ficou na região dos Em lagos? Araruama. Na época ele escolheu, porque era o boom da região dos lagos, meu pai trabalhava na área de construção, então ele achou que ali seria um lugar bom para essa área. E pronto, passamos aí. E depois que se estabeleceu, a barraca de camping acompanhou a gente aí a vida toda. Muita viagem. Meus pais sempre viajaram muito. E sempre acharam natural carregar uma barraca, os Sim, filhos. não, eles faziam de tudo. Fosse de barraca, fosse para hotel, fosse qualquer... Se é para viajar... A estrada era com eles. Isso aí, a gente vai para qualquer lugar. Minha primeira viagem, entre aspas, mochilão pela Europa, eu tinha 14 anos, foi com os meus pais, de carro, 10 países, acampando. Acampamos pela Europa inteira, Tem acampamentos ótimos. Mas pela Europa, sim, mas aqui não no sabe? Brasil não tem tanta Deve ser estrutura. triste, Mas na época tinha uns campings, você se associava, então não tinha muito problema. E é isso, e para a Europa também foi acampando. E era engraçado que a gente chegava lá no interior da Alemanha, de onde vocês vêm? Do Brasil. As pessoas, gente, do Brasil, de carro, acampando, era assim uma coisa, as pessoas ficavam muito surpreendidas com o fato da gente estar acampando, né? Porque não era dali, embora fôssemos portugueses, mas não morando em Portugal. E como é que você chega no blog? Olha, o blog, ele chegou pra mim, na verdade, porque eu sempre viajei muito, então toda vez que algum amigo, algum conhecido queria viajar, lá ia pro telefone, ficava 3 horas, olha, eu quero ir pra Buenos Aires, o que eu faço em Buenos Aires? Falei, você faz assim, 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 ou então e-mails. E aí meus amigos falaram, por que você não transforma esses e-mails todos que você manda para todo mundo e não bota no blog? Porque aí pelo menos já está lá, você não tem que ficar escrevendo a mesma coisa 50 vezes. Eu, não, blog não, obrigação, todo dia, não tenho vida para isso. E meu marido, que já tinha blog em outra área de educação, um belo dia ele fez o blog, ele fez o primeiro post do blog, e aí chegou para mim e falou assim, olha que site legal que eu achei na internet. Aí abriu lá, turista profissional, e tá lá a minha foto, texto. Eu, como assim? E aí ele falou, olha, agora ele fez para mim. E ele falou, agora toma que o filho é teu e põe isso pra frente. Eu ainda fiquei uma semana, falei, o que eu faço com isso? Eu não sei escrever, o que eu vou escrever? O que você fala pra todo mundo, que você escreve, conta as suas experiências. E assim foi, no começo meio tímido, era uma brincadeira, escrevia quando tinha vontade, só que aí você começa a receber muito e-mail, muito pedido aí de gente que não é só amigo. E você fala, nossa, as pessoas leem mesmo. E as pessoas viajam com as suas informações, e elas voltam e elas contam, olha, eu fiz assim, assim, assado. Aí você vê o peso da responsabilidade. Opa, então não posso mais brincar. Ou bem eu levo isso a sério, com responsabilidade, ou então eu fecho. E aí é uma paixão, né? E a sua formação qual é? História? Não, minha formação é longa. Eu primeiro fiz faculdade de teatro, e aí eu fiz um mestrado em História da Arte. E aí depois fiz filosofia, e agora eu faço alemão.
Então eu brinco que além de turista profissional, eu sou estudante profissional também, né? Assim, nas horas vagas. E esse blog te sustenta de alguma forma? Você Não, tem a minha publicidade? profissão, eu sou professora, né? Professora de arte, como profissão. Mas o blog, agora, de um tempo para cá, ele também já dá uma renda que eu não posso reclamar. Que legal, Seja de né? publicidade, seja... Eu lancei um e-book, né? Que esse aqui é um roteiro de 7 dias em Paris, que eu até trouxe impresso, mas na verdade ele é para ser levado no tablet, no celular, no computador. E ele é vendido que através barato, hein? e ele é vendido através do site. Então, também a outra, agora eu estou lançando de Buenos Aires, aqui para os próximos dias. Porque Paris é o carro-chefe do blog. Não tem jeito, né? Paris é Paris. Eu vou lá, eu falo Sempre haverá Paris. sempre. Eu Ai, posso tem. escrever do lugar mais estranho do mundo, mas os primeiros lugares são sempre Paris, Nova York, Lisboa, Itália, que são os queridinhos, né? E aí as pessoas começaram a me pedir muito um roteiro mais detalhado, porque a dúvida é, eu vou para lá, o que eu faço no primeiro dia? Como é que eu vou de tal lugar para tal lugar? Então ela queria essa coisa, as pessoas me pediam essa coisa detalhada. E aí eu resolvi sentar e deu certo. As pessoas gostaram, muita gente... Você vai atualizando as Vou. informações? Eu tive agora, em outubro lá, e agora em fevereiro, final de janeiro, comecinho de fevereiro eu vou de novo. E aí sempre pegando coisas novas. Por exemplo, quando eu escrevi no Museu d'Orsay, você podia fotografar. Agora, a partir de maio, se não me engano, eles proibiram você de fotografar, porque eu indico isso também. Se você pode tirar foto dentro do museu, se você não pode, se é com passe, se não é com passe, se pode furar fila, se não pode. E aí você tem que sempre atualizar, porque Dá isso uma muda. educada. Também Não, mas nas é porque tem pessoas. lugares que você, quando tem um passe, você pode passar na frente. Tem uma fila especial, vamos dizer. Você não precisa entrar na fila com todo mundo que vai como comprar o quando você vai ingresso. comprar museu, assim, né? Se você comprou uma série. Isso, exatamente. Então eu vou dando, às vezes, esse segredinho que as pessoas não sabem, ou então horários que não é tão cheio, porque senão você fica numa fila de horas e não visita mais nada. Então eu tento dar uma organizada na vida da pessoa em uma semana, que é a média de tempo que as pessoas que vão para Paris a primeira vez ficam. Mas, claro, aí a pessoa fica 10 dias, 15, e Paris você pode ficar um mês, né? E não vai ver tudo. Hoje em dia o brasileiro ele já está viajando de uma forma assim mais informada, né? Antes Se prepara, né? não é? Antes eu noto isso, né? Há tanto tempo no turismo, as pessoas iam simplesmente, sem nenhuma informação, iam, né? Agora não, as pessoas se informam, querem saber as dicas dos melhores lugares, dos melhores restaurantes, porque também ninguém tem muito mais tempo também, né? Então você já tem que ir na boa, já tem que saber tudo. E depois você pode se informar com muito mais facilidade. Muito mais né? facilidade, Porque eu antes você tinha que fazer um monte de perguntas, e tem sempre aquela pessoa snob, né? Que esnoba um pouco você porque você não conhece bem e tal, né? Agora não, você entra na internet, você Muita pode tudo. As informação. pessoas conhecem os Né? locais Você antes pode de saber ir. por você mesmo. Eu acho que Sou eu essa. o brasileiro é mais um interessado. processo de aprendizado, né? Acho que se aprende a viajar, assim como se aprende a muitas outras coisas. claro. Se aprende a ler, né? Se adquire o hábito de ler, se aprende a viajar. Então eu percebo que o brasileiro está Claro, aprendendo a viajar. Todos nós temos que aprender e podemos aprender. Para né? tudo, e para viagem não é diferente. Agora falta aprender educação financeira, meio ambiente, essas coisas. Mas já que estamos aprendendo a Falta viajar, aprender já é a uma aprender, fase. né? Falta Podemos aprender a aprender o resto, né? Com certeza. A gente já sabe o caminho, né? Se esforçando, estudando, prestando atenção. É assim. Aí eu sou professora, né? Então acho que essa... O seu marido também tem um blog de educação. Tem, o dele é de educação, falando aí das mazelas da nossa profissão de professor e de sofrimento. Ah, é? Bom isso, hein? Isso, Diário do Professor. Diário O título do é tudo, né? professor, Tudo. E você está fazendo alemão, assim, Eu faço como por hobby. na universidade? Na universidade. Na Federal isso. Fluminense? Na UF, Na UF. E eu acabei filosofia ano passado e fui fazer por hobby, assim. Deve ser bom isso, né? Ficar estudando. É muito assim. gostoso. Não, mas é muito gostoso, porque quando você faz a faculdade a primeira vez, é a obrigação da carreira. Então tem um peso, o que eu vou fazer, se eu vou ter mercado, se não vai. Quando eu faço agora, eu faço no meu tempo, é hobby, então não tem que pensar se vou ter trabalho, porque eu não vou trabalhar com aquilo, eu faço, é para mim, para satisfação pessoal. Muito É bom. muito mais gostoso estudar assim, porque você não vai com o mesmo peso para aula, você realmente vai curtir aquilo. Aí eu terminei a filosofia, que eu fazia a área de filosofia alemã, na parte de artes eu estudo muito arte alemã, eu falei, bom, então tem que aprender alemão, tomar vergonha na cara.
e saber o mínimo, né? E aí fui pro alemão, mas estou lá sofrendo. Tá. E vai sofrer até quando? Vou sofrer ainda 4 anos, comecei esse ano. Só que teve a greve, né? E aí a greve acabou porque com tem tudo, isso, né, teve também. isso. E agora voltou, mas enfim, é um sofrimento bom. E aí você já conhece a América Latina, América do Sul? É, a América do Sul, o continente americano já Todo. praticamente todo, a América Central que ainda estou querendo explorar um pouco mais, a Europa também uma boa parte. No final do ano eu estou partindo para a Ásia, que eu ainda não fui, e vamos passar aí uns 40 dias rodando aquele lado de lá do mundo. Eu e um grupo de amigos, professores também, que me acompanham em boa parte das viagens. Ah, é? Então tem um grupo. Esse aqui é o maridão? Esse é o maridão. Essa aí foi a... Essa aí foi no Monte São Michel, agora em outubro, no Dia dos Professores, a gente deu uma fugidinha no feriado, tem um período de 5, 6 dias, a gente foi à França e fui realizar o sonho de conhecer o Monte São Michel, que realmente é espetacular. É um lugar que eu digo para todo mundo ir, vai, porque é muito bonito. E qual é o barato, assim? Essa coisa antiga, isolado, a questão das marés, de você ver uma hora é ilha, daqui a pouco é continente, é muito antigo. Gente, eu não sei, é mais mágico o lugar, né? E a região... tem fotos divertidíssimas também. Tem, assim, Lisboa, o pulinho. Ah, muito bom. Essa é lá na Terrinha. Adorei, Também tem essa, tem pouco tempo. Essa é em Londres, que é a minha capital favorita na Europa. Eu sou absolutamente apaixonada por Londres. Mas só precisa dizer, né? Machu Picchu, né? Você também Já fui adorou. várias vezes. Você é aquela que adora também todas, né? Eu adoro Tem um lugar viajar. que você detestou? Isso é feio falar no lugar. Mas eu tenho um fala. lugar Que menos gostou. que eu menos gostei, É. que foi Marrakech, no Marrocos. A gente estava até falando aqui no Marrocos. Eu acho que eu fui com muita expectativa, esperando uma coisa. Eu cheguei lá e eu encontrei outra que não tinha nada a ver com o que eu estava esperando. Então, Lá é ame ou odeie. é ame ou odeie. Divide muita opinião. Divide Eu gostei do interior, quando eu saí para a parte das montanhas, mas da cidade em si não era o que eu estava esperando. Agora, tem gente que eu conheço que ama. Eu falei, bom, acho que não é a minha praia. Mas depende muito se você conhece gente local. Ah. Faz uma diferença total. Total. É. Em certos lugares Os você franceses tem que conhecer vão gente. muito para Marrakech, né? Mas os franceses têm uma ligação Tem com uma Marrocos e ligação, com é. Algéria, Colônia. claro, colônia. Exatamente. Isso. Volto aqui, tá? Pra ver mais fotos aqui no último bloco, tá? Ela ficou me falando de camping, falou de... Você que gostou de Marrocos, né? Você é o oposto dela. Não, você passou o Ramadã em Marrocos. Exatamente, eu gostei, entendeu? Mas não é o lugar que você voltaria. Não, até voltaria, entendeu? Até tenho que voltar profissionalmente, eu tenho que voltar até vários lugares. Mas não é, assim, meu lugar favorito, entendeu? É aquele lugar, assim, que não preciso, né? Tem lugares que a gente volta alegre, assim, a cada, Verdade. né? Todo ano, toda Tem uns países que tem oportunidade. esse perfil de ame ou odeie, que é, por exemplo, a Índia me falava muito disso. Você vai amar ou odiar. E você amou de... Eu amei e odiei. Isso. Eu substituo o ou pelo e. Porque tem momentos na Índia que você se sente maravilhado pelas cores, pelos sares, pelas pessoas, por tudo que acontece. E aí, de repente, você está saturado de tanta coisa, porque é tanto ruído, é tanto cheiro, tanta cor, que você precisa de paz. Aí é aquele momento que você foge para Petrópolis. Você vai para um lugar na montanha, na Índia, como Rishikesh, que é o lugar que os Beatles descobriram nos anos 60 e tal. Então você vai para Rishikesh se acalmar um pouco. Ou para Darjeeling, que é um lugar de onde mais vem chá, que fica exatamente imprensado entre o Nepal, Butão, a China, é aquela perna da Índia que sobe ali por cima de Bangladesh, é um cantinho. Então aquele canto ali tem uma população típica tibetana, que tem o próximo estado, que é Sikkim, que é a população tibetana, mas é um sossego total. Você anda pelas ruas na maior paz, o clima é bom, é fresco. Então é diferente, você está fugindo É um do calor alívio, louco. né? É o chamado alívio. Exatamente. Então você tem que fazer esses intervalos. Eu, por exemplo, passei 45 dias na Índia. Então eu tenho amigos que passaram 6 meses, tem amigos que passaram 15 e foram embora, não aguentaram. Então nesses 45 dias você tem que alternar um pouco. Você sair um pouco de Delhi, você sair um pouco daquele burburinho e fugir para a montanha um pouco e descansar. Então você vai alternando, que aí você curte a essa Índia. parte de fugir do barulho, do cheiro, das cores. Ai, Você me sabe que tire lá no- daqui, né? O negócio dos pássaros, né? Socorro. Eu Você tenho uns sabe- amigos que foram num trem
tinha um sim, mordomo. Rajastão. Me contaram uma história assim que é maravilhosa. Rajastão, Inclusive, Você vai à Índia, mas não vai muito à Índia, né? exatamente. Tem uma hora que você Inclusive, alivia, você volta pro conforto. os 2 primeiros dias eles reclamam porque sacode um pouco, né? Trem. Mexe um pouco, que foi um pouco de dificuldade para dormir, mas que depois até acostumaram. A gente se acostuma a tudo, né? E depois... Mas que na hora que saía para ir aos templos, não sei o quê, que era muita coisa. É muito quente, muita gente. Muita gente, O muito Rajastão- pedido, o Rajastão né? que Muita tem gente esse- pedindo. O Rajastão que tem toda essa cultura, ela é um pouco assim, o Rajastão está para a Índia como a Bahia está para o Brasil. Se você tem pouco tempo para conhecer a Índia, foca no Rajastão. Porque você vai conseguir ver tudo, cores, gente, cânticos, tudo concentrado. E se você quiser também fugir um pouco, no Rajastão tem para onde fugir. É mais ou menos como a Bahia. Você quer fugir um pouco, você vai para Lençóis. Lençóis Ou vai para o sul da Bahia. ou vai para o também, sul, que é o Cacaré, Egito, que também Caraíva, né? que tem muita dança na Bahia, tem muito ritmo, tem muita cultura em Salvador, tem para você conhecer as igrejas. Então, o Rajastão É tem tudo um pouco... mais latente. Né? Perfeito. Você achou a palavra perfeita. É tudo mais Exatamente latente. isso. Exatamente. Você vê mais as cores, as características, a cultura, né? E impressiona. Também na Turquia, né? Acho que tem tanto lugar que impressiona no mundo. Vem cá, tu vai nisso tudo e fica assim 45 dias, não sei quantos dias. E aí, como é que é isso? A minha volta ao mundo durou 20 meses, quase 2 anos. Maravilha. Que maravilha. Eu sou um executivo, então eu saí do trabalho que eu tinha em Florianópolis, vendi o apartamento. Você é um executivo? O executivo queria ser fica 20 executiva dias assim. viajando. Não, eu tive que sair do trabalho. Ah, claro. Não dá para você passar, a não ser que você faça um sabático. Tem empresas que você consegue fazer um sabático. Não foi o meu caso. Então eu planejei, como a gente estava falando, tem que ser tudo muito bem planejado. Inclusive o planejamento fez o segundo livro. E eu até faço algumas palestras sobre planejamento exatamente por isso, para mostrar porque as pessoas acham assim, ah não, ele é maluco, ele chutou o balde e foi dar a volta ao mundo. E você não é maluco. Não, chutar o Só balde, chutar o balde. e ser maluco são duas coisas que não são compatíveis para viajar desse nível. claro. Porque você tem que saber onde você precisa de visto, onde você vai comer, qual é o custo de vida. Vacina, dinheiro, tudo. Simples, Leda. Tem que ter Quanto organização. custa um prato de comida no Laos? A maioria das pessoas vira para mim, onde é o Laos? Quanto mais, quanto é um prato de comida? Então você tem que se planejar. Foram 6 meses para dar essa volta ao mundo durante 2 anos. Planejamento detalhado. Claro que você não fica amarrado. Como qualquer planejamento, você tem que ser flexível. Então tem certas situações, como você chega na China e alguém comenta com você, olha, tem uma cidade maravilhosa, você tem que conhecer. Não está no teu roteiro. Você vai perder porque você tem que se ater àquele roteiro? Nenhum planejamento é assim. Planejamento de empresa não é assim, planejamento de vida não é assim. Mas o fato de ser o executivo te ajudou nisso. Facilita o planejamento. Até nessa flexibilidade aí de botar uma cidade nova ali. Você tem que ter uma Aí outra é o visão de temperamento mundo. dele. Sim. Tem executivo rígido, é o temperamento dele. que é flexível. Eu te digo assim, você perguntou para Ana como é que começou isso tudo. Não é só o temperamento, eu acho que é genético. Meu avô fazia isso. Meu avô, a minha família é do interior do Nordeste. Então, quando o João falou de conhecer o Nordeste, a minha família é do interior de Sergipe. Meu bisavô tinha contato com Lampião. Então, tem essas coisas muito fortes lá. E meu avô era metido com movimento de agricultor. Então, ele vinha para a cidade, ficava com a minha avó, aí sumia durante o tempo. Quando voltava, minha avó já tinha tido um filho. Aí ele ficava com a minha avó de novo e ia de novo para o interior. Então, nesses vai e volta, aí foram 12 filhos com a minha avó. Mas meu avô vivia viajando. E eu acho que isso veio no sangue. Eu adoro viajar dessa maneira. Eu gosto da maneira de me misturar. Se eu pudesse, eu fazia como uma jornalista falou uma vez, que a melhor situação para ela viajar era que ela pudesse estalar o dedo e se transformar numa pessoa local. Que aí você se mistura. Teve uma jornalista americana que ela disse que a melhor situação, o momento mais livre dela foi quando ela vestiu a burca. Porque ela estava fazendo reportagens no país. Então, quando ela vestiu a burca, quem está ali dentro? Você, a Dalau, a Ana? Quem está dentro da burca? A americana? Então, ela se sentiu parte da população. E é a melhor coisa. Boa Eu falo no primeiro livro sobre isso. O primeiro é esse. O primeiro eu saí para dar uma volta. Sair para dar uma volta, o cara ficou... Uma volta ao mundo. 2 anos. Uma volta ao mundo. E eu Você falo... fazia o que como executivo? Eu sou executivo de marketing e vendas. Então, eu já fui diretor de uma agroindústria em Santa Catarina, mas a maior parte da minha vida foi com TV por assinatura. Trabalhei na TVA, na NET e o meu último trabalho foi na Sky. Então, eu estou sempre vinculado com marketing e vendas na área de TV por assinatura, apesar de ter feito uma fuga totalmente diferente para a agroindústria. E também trabalhei em hotelaria aqui. Eu trabalhei 2 anos como concierge no Meridian.
Que, no velho Meridian, né? que é o melhor, né? Que era ótimo. É porque o concierge lá era muito bom. Não, muito bom. Não é Era perno, não é muito bom. perno. Eu era o concierge lá, então eu era um deles. E, Mas lá tudo era muito bom. e essa viagem, Até o cabeleireiro. Pois é. Até o cabeleireiro era bom. tudo era muito bom. É, Até o o Santo tudo é Lorê bom, né? era maravilhoso. O velho, lá já no como ele já 92, acabou, a gente pode 94. falar. Era o restaurante, O restaurante né? era bom, o o cabeleireiro era O bom. café de lapé no terra era muito Era bom. bom. O Santo Lorê lá em cima. Tudo era bom. Era impressionante. Pena que acabou, né? O Conércio come tudo que é bom. Não, mas aí renasce de uma outra Quase maneira, se moderniza. Mas de outra maneira. Mas para Mas virou pessoas uma que... referência, porque a gente Era uma passa lá, vai trocando referência. marca de hotel e a gente Mas continua chamando de Chamando a mesma Meridiana, coisa. E né? eu continuo chamando Mas de na mesmo nome. qualidade. Nem sei o nome que tem hoje. Mas a prédio qualidade não não é a tem. mesma. Mas eu sei que não uma é mais o landmark, mesmo né? nome, A mas qualidade não é a mesma. É Os nada serviços é a não são o mesma, mesmo, né? nada. Não sei, eu não posso dizer assim, mas Nada é, o Meridian é mas- um landmark, né? Então você de qualquer lugar, qualquer foto que você tira de Copacabana, aparece aquela landmark. Então trabalhar ali era Bárbara, muito bom. Cascata, no Réveillon, tudo era Que bonito. também acabaram, né? Acabaram, tudo era Eu lindo. curti muito. Bom, aí você saiu para dar uma volta. Isso. E aí você voltou e arranjou. Isso aqui foi quando? Esse Saiu foi a pra dar uma volta ao mundo de 2005 a 2007. Tá. Interessante. Foram quase 2 anos. Eu comecei pela Nova Zelândia, aí subi, fiz todo o Sudeste Asiático, China, Nepal, Tibete, tal, Índia. Depois fiz Oriente Médio, por isso que eu fiz Turquia, Israel, Síria, Jordânia, Egito. E depois voltei para fazer América do Sul. Né? A América do Sul, a verdadeira América do Sul. Peru, Bolívia principalmente. E depois pegar o barco em Iquitos e descer até Belém pelo Rio Amazonas. Isso está tudo nesse livro, os Tá tudo detalhes. nesse livro que eu vi que está aqui, tem o Brasil aqui, né? Tem, porque o final da viagem foi descendo o Rio Amazonas Existe, todo. e os títulos são muito bons, bem marketing mesmo. Né? Existe Vida Além da Praia, que é o que você falou, João. Né? Exatamente Que está isso. aqui com São Luís, que tem uma arquitetura linda também. Né? E você ir para o interior, para você entender um pouco mais do que tem no Brasil, como o João estava falando. Vocês estão falando de Amazonas, alguém aqui já foi ao Alter do Chão? Na minha viagem, Eu Onde? fui. Alter do Chão. Chão. É uma praia belíssima de Praia do areia, Amor, que chama. de areia branca, com o rio Tapajós. com Que é 50 metros de profundidade, água azul. Azul. Eu tive o privilégio de mergulhar, não com os botos, tem os botos lá, mas tem até uma lenda, né, sobre os tem a lenda botos do e tal. Mas é belíssima, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi aqui. E você sabe como é que eu descobri isso? Eu vinha Eu não descendo o sabia Rio que Amazonas existia. no barco, um alemão virou para mim. Vem cá, você conhece Alter do Chão? Mas exatamente, parece sob som do João. Eu tô quieto, mas estão falando por mim. É o que ele falou, né? Você acaba ganhando pistas de detalhes, como O alemão deu um toque. como Lençóis Maranhenses, todo mundo vai para o mesmo lugar. Não, o legal é a Tinte, que é a ponta direita, lá no cantinho dos Lençóis Maranhenses, que você só vai se você conhecer, porque ninguém ouve falar em Atins. É no final do Rio Preguiça, você tem que descer do barco, andar mais um pouquinho, é um lugar totalmente isolado. Então, é maravilhoso você pegar essas dicas durante a viagem. Mas, Leda, esse Por que você livro quer aí... matar Papai Noel, hein? Que eu achei aqui um é uma capítulo, longa quero história, matar Papai é uma lo- Noel. é a obrigação, é o consumismo do Natal. Ah, tá. Enquanto o Natal é família, como a Dalal estava falando, da Turquia, que as pessoas se juntam em família, enquanto o Natal é família, ele é muito bonito. Quando o Na Natal Turquia vira parece que briga é dentro Natal do o ano mercado... todo, né? Mas quando o Natal vira uma briga dentro do mercado pra você comprar o presente para não sei o que, Ah, é Obrigação. infernal. obrigação Não de é dar o presente, você não vontade, deu o não é presente para alguém, vontade. fala, como assim você não comprou presente para Pelo amor de Deus, Às o vezes a Natal é gente sai na família. rua e vê assim, ai meu Deus, o Natal tá aí, porque você começa a ver, né, Claro. aquelas coisas, então você já começa a ficar É meio... pirante. Você começa a ter uma obrigação que você não sabe por quê. Que É. É igual ser tiram feliz isso. no Réveillon, né? Também me incomoda não. um pouco. Esse- Né? Tem que ser feliz, ficar feliz. Que inferno isso. Isso. Porque às vezes você não está muito feliz, você fica em pânico, né? Você tem alguma coisa errada. Datas obrigatórias terrível. são complicadas para mim. E eu acho que complicadas para muita gente. Você tem que comemorar o seu aniversário. Você tem que ficar feliz no Réveillon. Você tem que fazer compras no Natal. Por que você tem que? Por que no meio do ano eu não posso fazer uma reunião de família, não posso dar presente? E por que tem que ter o dia das mães? A mãe é todo dia. Por Por que, que mãe tem que ter o muito dia do complicado. pai? Por É que pro tem que ter comércio ganhar dinheiro, mas a gente Os não é restaurantes barato, ficarem né? cheios, a gente não Mas ter a lugar gente- para a ir, gente né? se Nada. enquadra nisso. É infernal isso, Exatamente. dia das mães, dia dos namorados. É, isso. Né? É muito complicado. Você acaba se enquadrando, Mas é né? muito- Tá todo mundo fazendo. É, se não você for, vai o na filho que não agonia. ganha um presente no dia das crianças, mas meu amigo ganhou, ei. Ou Você uma, acaba tendo que se viagem, enquadrar. ou uma viagem que você nunca fez, né? Isso. Que você tem obrigação de fazer, porque você tem que fazer tal viagem. E elas são infinitas. Marcar no né? mapa, É. né? Ou contar país que foi, Taxinha, né?
As viagens são Mas infinitas, essa né? Porque viagem quanto foi mais você incrível. viaja, mais você quer viajar. É meio Sócrates, né, que falava, você Verdade. quanto mais sei, mais sei que nada sei. E viajar assim, quanto mais viajo, mais desculpa que eu não conheço E nada. você conseguiu voltar a trabalhar depois dessas viagens? Eu voltei, quando eu voltei dos 2 anos, eu fui trabalhar na Sky. E ficou lá um tempo juntando dinheiro de novo para sair correndo? Não, agora eu não tenho o objetivo de fazer uma longa viagem agora. Agora eu quero fazer mais viagens picadas. Porque foram 2 viagens longas, na verdade. Eu, quando eu tinha 23, eu tranquei a faculdade e fui viajar de carona pela Europa. Aí comecei pela Escócia, que a Ana fala que ninguém conhece lá. Eu tirei a foto com o monstro Loch Ness. Você achou o Ele monstro? Não tem a estátua dele lá, do lado? Então, eu tirei a foto com ele lá. Com ele ou ela, né? Não sei. isso. Neff? É ela, né? Não sei. E eu fiz 18 países durante 2 anos também, só de carona. Só que o objetivo era um pouco diferente. Eu ia para um país, eu aprendi o idioma, aí pegava carona, chegava no outro país, passava um tempo, aprendia o idioma. Chegava no outro país, aprendia o idioma. Aí foi assim, eu fui garçom na Inglaterra, fui Jeune-fille au pair. Jeune-fille, porque não tinha tradução para homem, né? Então, não existia. Jeune au pair. Eu fui babá na França, até tenho contato com a família até hoje. A menina está com 26 anos, terminando a faculdade de medicina agora. E depois fui para a Espanha, fui recepcionista da Albergue da Juventude, e com o dinheiro que eu juntei, eu paguei o curso para mim na Alemanha, Ana. Alemanha, você vai sofrer para aprender alemão. Pô, Eu estudei tô 5 sofrendo. anos de alemão. Eu estudei 1 de francês, sou fluente em francês. 5 de alemão, não consigo falar essa língua. É muito difícil. Que viagem maravilhosa. É muito difícil. E assim, essa foi a primeira viagem. Isso também, sempre tive o sonho de dar a volta ao mundo, tinha oportunidade. Eu estava na Grécia, na primeira viagem, quando 2 garotos ingleses falaram, não, vamos atravessar, vamos para o Iraque, aí a gente vai para a Ásia e tal. Isso em 91. Eu falei, não tenho ainda experiência para isso, vou voltar para o Brasil. E fui adiando. Aí só fiz essa recentemente, em 2005. Que aí foi a volta ao mundo mesmo, que era o sonho que tinha... Incluía o Iraque. Não. Seu negócio é com o Iraque. Lá você ainda Isso não é que é foi. praticar o desapego. Não Eu é? estava falando com ele. Que Né? loucura. E eu só viajo ao Albergue da Juventude. Eu não fico hospedado em hotel, eu só fico ao Albergue da Juventude, mas assim, eu sempre busco um bom quarto, limpo, um bom chuveiro e comer sempre bem. Então, café da manhã, almoço e jantar tem que fazer parte. Isso dá para... E essa viagem de mochila você já fez? Todas elas foram de mochila. Inclusive, a Mochilão, capa do assim. primeiro livro é uma mochila. Sou eu. Não, é sempre uma mochila. Aliás, é a Sempre. mesma, só é um detalhe da outra. Exato. Só um detalhe da outra. Então, eu fiz a primeira viagem de carona pela Europa, a volta ao mundo, e aí fiz o segundo livro. E você leva tudo aí? Nessa mochila? Ele é desapegado. Não. Para dar a volta ao E ele não mundo. tem necessaire. Uma não, 10, né? E quanto mais velho, pior é o tamanho da necessaire. Não, Leda, para dar a volta Para ao mundo mulher você é, leva para homem menos eu não roupa. sei, mas a minha necessaire hoje é muito Nossa. maior Do que do vou que era passar antes. um feriado em Búzios. Verdade. Eu levo um malão. Não. Eu tenho uma amiga que foi me encontrar na China para fazer parte da viagem comigo. E ela perguntou, o que eu levo? Eu fui dando a pista para ela. E nesse livro, Como Planejar a Viagem de Mochila, tem o que você precisa levar para uma viagem como essa. Então eu estava explicando para ela. Faz o seguinte, você coloca na mochila só esses itens que eu estou te falando. Ela não tem mochila, então quando chegar aqui na China eu compro uma para você, mas traz uma mala. Ela, quando botou as coisas dela na mochila, comprou 1/3 dessa mochila. Porque você não precisa. Você precisa de um tênis, Eu preciso. uma sandália havaiana Eu e uma preciso. sandália. Você Eu vai preciso. aprender como eu estou Dá aprendendo. lá, mas é mochileiro, é diferente. Não, mochileiro também não. Mas O estilo de vocês... Tá lá, mochileira também Não, é eu tô demais. falando, é o estilo mochileiro. Não, eu sei, mas você não deve, eu aprendi. Você deve viajar para a Turquia, eu tenho até o que deve levar e deixar uma pedação da mala vazia, porque você vai ficar encantado Lógico, e a fica gente vai pagando comprar excesso de tudo. bagagem, você não usa metade do que você leva. Então, eu vou dizer assim, Eu pago essas paragens até de Belém para cá. Você sabe, eu vou te mandar. Lá na Fórmula nós fizemos um checklist de viagem que eu dou para os clientes. Tem mais de 50 itens. Aí eu quero um checklist Vou desse, te você me mandar. dá? Checklist, tudo que você tem que pensar para viajar. Porque, na realidade, você tem que ver se a viagem é de verão, se é de inverno. É do filtro solar até, sabe? Ah, mas eu sempre acho que o tempo vai mudar. Exatamente. No Como Planejar a Viagem de Mochila, eu faço a mesma coisa. Eu faço um checklist do que você precisa levar como mochileiro. Então, primeira coisa é a seguinte, a mochila não pode ser muito pesada. Não, precisa ser Ela está sempre com você. Então, ela tem que levar os itens necessários. E tem listinha toda que eu vi aqui. Tem uma lista para o que os homens precisam levar e depois com asterisco do que as mulheres precisam levar.
Lista básica com asterisco e itens Remédios, femininos. nem pensar, né? Depende para o país que você vai e alguns você pode levar sim. Primeiro que ninguém vai ficar futucando a sua bolsa para ver se você está com alguns remédios, entendeu? É muito raro eles pegarem. Então tem os básicos que você precisa. Mas o mochileiro sempre chama mais atenção, né? Olha- Para tipo de... Como é que se chama? De Imigração. vistoria e Não, tal. você sabe que eu tive uma boa surpresa com isso. Mesmo rodando pela Europa de carona e rodando pelos países da Ásia, foi bem tranquilo, porque eles estão muito acostumados a receber mochileiro. Tem país que tem estrutura. A Nova Zelândia é um país totalmente estruturado para receber mochileiro. E quando você está pela Ásia, o Laos, ele é montado para os mochileiros. Lógico, tem coisas de luxo. Você vai a Luang Prabang, parece que você está na França, numa colônia francesa do começo do século XX. 1920, 1930. Luang Prabang é maravilhoso. Tem gente que vai conhecer Angkor Wat no Camboja, onde tem os templos e tal, e tem um monte de pássaro na hora do pôr do sol, então você tome muito Estarei cuidado. lá em janeiro. E eles são ensurdecedores. Jura? Você foi para lá? Não, vou em janeiro agora. Então, Ela não vai, não ela fique adora na o hora do pássaro. entardecer. Então, você faz essa escala. Você vai Luang Prabang, depois vai a Angkor Wat. E dá para fazer turismo de luxo, mesmo nesses lugares. O meu é mochileiro. Intervalo, a gente volta já conversando com o João Corrêa Filho. O João já veio aqui com Lisboa em Pessoa, que é esse aqui. E hoje ele vai falar também e principalmente deste aqui, que é o Guia Turístico e Literário da capital francesa, à Luz de Paris. A gente volta já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. E o nosso João é de onde? Carioca, não? Sou paulista. Paulista. Paulista é mais organizado para viajar? Eu Médio. tenho a minha história com viagem diferente dos demais, porque eu sou jornalista, né? Então, a minha viagem é uma... Você viaja profissionalmente? eu viajo profissionalmente e, na verdade, a minha busca como repórter é ir sempre reportar, né? E trazer algo, né? Então, as histórias dos guias começam de uma forma inversa, não como turista, mas como alguém que tem que ir, compreender o lugar e reportar, né? E também porque você tem um viés que é o jornalismo literário, né? Sim, a minha carreira como jornalista já está atrelada à viagem de forma natural e intrínseca, mas como uma das minhas grandes paixões é a literatura, né? E com o tempo a literatura começou a fazer parte das minhas reportagens, e aí que surge a ideia de fazer um guia turístico literário, que o primeiro foi de Lisboa, que começa com a ideia de uma reportagem, né? Começa com uma reportagem e se transforma num guia. Então, E aí visita Paris. Lisboa da maneira mais bonita, né? Através de pessoa, com fotos deslumbrantes. Porque olha só, tem cada coisa linda, cada foto deslumbrante. E tem todas as livrarias, tem todas as dicas voltadas para... Sim, é um guia para o turista, vamos dizer, convencional, mas ele está assim, embebido na literatura. Então, na verdade, é mais do que o onde, né? Até quando se fala em Paris, que é a cidade mais visitada do mundo, a questão não é o onde necessariamente, mas o como, né? Então, é ter os escritores como filtro para se ver um lugar, né? Então, você vai para Lisboa... não para ver apenas passar por monumentos ou passar correndo pelos lugares, mas você tem os escritores como cicerones, né? Essa é a ideia dos dois guias. Mas passar pelos lugares, estou vendo aqui o Mosteiro dos Jerônimos, é tão bom passar por esses lugares. Então, mas a partir do momento que você passa filtrado por um escritor que de forma geral é quem compreende muito a cultura do lugar, né? Então... Nossa, fica muito mais gostoso, muito mais é prazeroso. outro olhar, né? A ideia é essa mesmo, é um olhar diferente. Então você vai pegar
você vai ler o Proust, por exemplo, você não precisa ler a obra toda dele, mas a partir do Proust você consegue entender uma série de coisas do francês. A partir do Baudelaire você consegue entender muito da cidade de Paris, do Flanar, né, do andar a esmo. Você conhecer a Catedral de Notre Dame pelo olhar do Victor Hugo. Né? Então, a brincadeira é essa, é você ter os escritores como cicerones para se ver a cidade de uma forma mais prazerosa, mais poética. E aí, como eu migro entre a fotografia e o texto, eu consigo daí fazer essa brincadeira de unir os dois e tornar Aqui temos coisa a mais... Capela, temos Victor Hugo, Os Miseráveis, a citação, mas você tem também os mapas, Sim, os não, é um museus, guia, a estação, é um para guia, qualquer viajante. só que com outro olhar. Né? Isso, com outro olhar, exatamente. E pontuado por textos de grandes escritores. E é um guia que tem uma particularidade, que é um guia em primeira pessoa. Então, eu conto histórias, né, de viagem. É um guia, um pouco de livro de viagem. E aí eu conto algumas histórias e vou pincelando a literatura nos atrativos. Então, por exemplo, o Louvre tem uma história interessante do Hemingway, que leva o Scott Fitzgerald para ver o Louvre, porque o Fitzgerald chegou para o Hemingway e achou que ele tinha, como eu vou dizer, tinha o pênis pequeno. E aí o Hemingway fala, não, é uma impressão sua. Vamos lá no Louvre que eu vou te mostrar as estátuas e você vai ver que não é nada disso. Então tem essas histórias de bastidores de escritores. O Le Procopio, por exemplo, que era frequentado pelo Voltaire. Então eu vou brincando com essas histórias e mesclando, né? Informações práticas, informações históricas, com informações da literatura. Fica interessante visitar os lugares assim, né? Fica interessante. Então você vai, por exemplo, para o Jardim de Luxemburgo, mas grande parte das obras do Alexandre Dumas se passa no Jardim de Luxemburgo. Os Três Mosqueteiros duelavam no Jardim de Luxemburgo. É infinito, as possibilidades são infinitas. Tem uma praça, a Place Dauphine, que é uma pracinha muito pequena, escondidinha em Paris, e que o André Breton, tem a personagem Nádia do André Breton, visitava esse local. Então você vai para lá um pouco envolto nessa aura do André Breton. Então sempre eu trago um pouco da literatura. Eu abri numa página que está... Alguns detalhes de uma viagem podem nos emocionar bastante. Foi o que aconteceu na Fundação Cartier-Bresson, onde ele descobriu que uma das fotos mais emblemáticas do México tinha sido feita numa rua que eu tinha estado minutos antes. Sim, que é a Rua E aí você vai contando. E é uma rua que ainda hoje é tradicionalmente uma rua para se comprar vinhos, para se comprar queijo. E uma das fotos mais emblemáticas é aquela do menino segurando uma garrafa de vinho. Então, essas relações, né, acabam enriquecendo. Então, é bacana ir para lá, ir para essa rua e, de repente, ficar imaginando se esse menino realmente existiu ou não. Né? Ou se algum personagem existiu, ou se a Nádia existiu, ou se o Corcunda de Notre Dame existiu. Pode viajar à vontade. Pode viajar à vontade. O grande barato da literatura olha a loja é infinita, né? A literatura, ela... O restaurante de queijos. Nessa rua, por coincidência. Nessa rua. Olha que loucura. Acabou de apresentar mais uma maneira de visitar Paris. Sim. A ideia é essa. Mesmo para quem já foi. A ideia é essa. E aí, prestando um pouco atenção em detalhes, eu vou dar um exemplo que envolve os dois livros. No Lisboa tem uma placa de proibido pisar na grama, que é um sapatinho social com uma graminha desenhadinha. Então eu sempre brinco que é muito português essa forma de representar um proibido pisar na grama. Eu já falei isso para alguns portugueses e eles disseram que não entendem por que eu disse isso. Mas um brasileiro, quando olha e vê um sapatinho social com uma graminha delicadamente desenhada, percebe que não é no Brasil, por exemplo. E quando eu cheguei na França, no Jardim de Luxemburgo, tem uma página dupla no Lisboa dessa placa. E no... Acha para mim? Acho. Você tem ideia da página? Porque eu não estou achando. Da página não, mas acho que eu encontro. Eu estou bem encantada, assim. Quando a gente fica muito encantado, né? A gente custa achar porque para em toda foto. E... Eu queria ter esse livro na mão. Ele já viu muitas vezes.
Eu fui passar uma semana sem fazer nada. Sabe quando você tira uma semana para não fazer nada Sei, lá? o que é Só muito tomar bom café. também, né? Eu tinha que ter esse livro dele. Pois é. Eu tinha que ter esse Essa é a livro na placa mão. Mas aí você ia fazer Lisboeta. muitas coisas. Tá, Foi do peraí. Museu na Grama. A ideia é Essa é a maravilhosa. placa. Achamos. A placa, além de indicar que é proibido pisar na grama, inicia um pouco do jeito de ser do português. Os portugueses não devem ter gostado, né, eu acho. Ah, não, eu não sei se não gostaram, mas quando eu Mas é falei, boa a nossa, é placa, muito né? português, os portugueses disseram, não entendo por quê. Mas assim, eu... Mas é muito explicadinho, né? Então, é muito explicadinho. E é engraçado, quando eu postei essa foto no meu site, um amigo escreveu, e de chinelo, pode? Né? Não tem sempre um do contra, né? E aí, quando eu chego em Paris, eu encontro uma outra placa, tanto que elas são irmãs, né, as duas imagens, com uma placa escrito permitido pisar. Né? Então, assim, na França, se você não diz pode pisar, eles não pisam. Então, são características, atentar para detalhes que geralmente não... Então, assim, que turista que presta atenção numa placa, né, de proibido pisar na grama. Para a ou pessoa de que permitido mora é tão pisar na óbvio, grama. né? Exatamente. Que faz parte. E daí a Muito ideia é essa. bom. Eu atribuo isso à literatura, que aguça um pouco os sentidos. Né? E É a muito proposta bem do guia bolado, né? Não é bem bolado? E é uma maneira da gente também conhecer esses detalhes todos. Sim. Acho que a literatura, ela amplia e faz a gente ver o micro, né? Então, a literatura é infinita, né? Eu acredito muito na Eu adorei literatura. isso que você falou de ficar nessa rua dos queijos dos vinhos e pensar se o garotinho existiu, se ele carregou Ou uma se algum garrafa de vinho. personagem esteve se em ele era o determinado entregador da loja de vinho, sei lá o que, né? Exatamente. Da literatura isso, né? Você vai lendo, vai descobrindo e vai imaginando. Exato. É por isso que a gente diz, o livro é muito melhor que o filme, não é? Exatamente, Claro, porque a gente permite que imaginou. imaginar, né? E aí um contraponto interessante, Leila, é que ainda, de forma geral, se tem uma ideia de viagem como um local apenas para se ver o que está pronto, ou para se passar nos lugares e ver o que está pronto. E viajar não é só isso, né? Viajar é refletir um pouco sobre a gente mesmo, né? Não é só entretenimento, né? É a gente pensar um pouco na gente. E a literatura faz a gente pensar como um ser humano, né? Então um Proust tem a habilidade de fazer a gente pensar no ser humano como poucas linguagens conseguem. Por isso tem gente que estuda, passa a vida toda tendo um grupo de lendo junto Proust, né? Exatamente. É incrível. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. A gente está rindo porque o Fred faz de um tudo. Chegou um e-mail aqui de uma moça que adorou o voo. A gente hoje está falando de viagem. Ela adorou o negócio do balão na Capadócia. Achou o máximo. Mas o balão dela teve um acidente. Aí no meio desse relato, a gente rindo aqui dessa história, eu já com medo do balão. O João, assim, normal, como todo jornalista... Se é que jornalista é normal, né? Prestando atenção no relato. O Fred já não tem problema, porque só porque uma asa delta pode cair, você não andaria de asa delta, eu não andaria de jeito nenhum, se não caísse nenhuma. Porque o João concordou mesmo, né? Sugeriu que também você não andaria. Eu andaria de asa delta. Eu não, eu de deixo de balão. ser jornalista se eu tiver que andar de asa delta. Não, eu faria as duas coisas. Pular de band, João. Mas eu entendo quando a pessoa tem medo, então... Fred não, acha tudo normal, né? Tudo. Natural, é assim A gente tem que mesmo. aproveitar, a Dalal está confirmando ali. A gente tem que aproveitar as Tem coisas, que desde que achar, seja... porque houve uma coisa, você não anda mais de carro porque os outros todos bateram. Não botamos um ônibus para viajar porque bateu o ônibus. Não pode, tem razão. Todo Tem mundo tem medo razão. de band jump, nunca houve um acidente com morte A no band bungee jump eu na não Nova sei, Zelândia. Você já foi no radical aqui. Você é muita radical emoção. demais, tá Você bom. gosta de muita Então emoção. você vai para lá, para Nova Já fui. Zelândia. Tem um questionamento aqui do Zé Roberto Jamu dizendo que as taxas de viagem, as taxas portuárias, são muito caras. Muito caras. Num cruzeiro para o Chile, por exemplo, contornando o Cabo Horns, é isso mesmo que se fala o nome do cabo, que eu não sei, o preço do cruzeiro é $1.550, a taxa portuária é $450. Absurdo. É Um verdade. absurdo, né? Praticamente um terço da viagem, tem razão. Verdade. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Não tem escolha. Não.
Então a sua... E além das taxas portuárias, a gente ainda recomenda que gaste mais um pouquinho fazendo um seguro, entendeu? Ah, é? É, um seguro contra cancelamento, porque você pode ficar doente, a política de cancelamento de cruzeiro marítimo ela é rigorosa, então você pode ter algum problema e é bom você sempre fazer um seguro para se proteger disso, contra esse cancelamento. Muito bem. A sua listinha mágica está sendo amplamente pedida. Tá? O meu checklist? É, cheque. Seu checklist. Tá ótimo. Faça alguma coisa dele pra gente. É o apoio à cultura familiar, né? Também muito. Então vamos relembrar os livros. Como planejar a sua viagem de mochila ou sair para ir para dar uma volta, que você vai ver que a volta do Fred durou quase 2 anos, mas tudo bem, né? Valeu. E sempre com a mochila. Sempre de mochila. Minha lua de mel foi de mochila. Minhas viagens são sempre de mochila. Você casou com uma mochileira, então, também? Não, mas Ou ela acabou leva 5 entrando. malas? Eu já sou divorciado, mas Mas ela você entrou no meu divorciou, ritmo. né? Mas ela entrou no meu Ela ritmo. divorciou, claro. Mas ela gostava Ela não ia também. conseguir viajar de mochila o A resto da primeira vida. viagem vai, mas depois... Dá lá o Se divorciou na segunda viagem, né? Hein? O divórcio foi na segunda viagem. Foi na Ela aguentou segunda. uma. Na primeira ele namorou de mel, tudo bem, né? Ninguém reclama. Ele levava a mochila pra ela. É, né? Tinha um depois ele amor. começou a restringir a mochila. Brincadeira. Segunda edição, acho. Esse aqui é a segunda edição. O guia Adresse Istambul, uma cidade fascinante, que tem o guiazinho de bolso aqui perfeito. Salve Jorge, que você vai saber, inclusive as impressões dos atores, né? E de todo mundo que E do participou da diretor. novela, do Marquinhos Chetman e tal. O nosso blog, que é turistaprofissional.net. .com.net, vai dar Chega na em mesma. você. Chega lá. Ana Catarina Portugal, aquela que estuda, inclusive alemão. Né? Dizem que uma vida é muito pouco para se estudar Pra alemão, tudo, né? Eu tô É, Para se estudar tentando. alemão, só. Você imagina, hein? Concordo. Olha, Lisboa em pessoa, que o João Corrêa Filho já veio aqui, já falou, que é bárbaro. Mostra aqui. E Paris, que é o mais novo e mais recente viagem do E João. agora estou na preparação de Buenos Aires para 2013 e São Paulo para 2014. Tá certo. Então vem aqui trazer e defender suas teses, Só tá me bom? E convidar. a Ana Cristina levando as pessoas para viajar. Obrigada a vocês todos por terem vindo, super valeu. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.